chuva ela vai começando a ser presente, né? Começa a se presentear para as áreas de produção no Brasil, ela cai sobre essas regiões que são produtoras de soja e também sobre as regiões aí que tem pastagem e vão começando a mudar o cenário. É claro que no caso da soja, da oleaginosa, a semeadura vai continuar atrasada. É muito difícil você conseguir compensar o fator de atraso frente ao ano anterior e também a média dos últimos 5 anos. Mas as condições agora de plantio, elas começam a existir, né, e ficar mais consistente para que se faça esse serviço. O mesmo dá para dizer até das pastagens, já que você vai ter animais a pasto em melhores condições, pelo menos com 1 mês, 40 dias após aquilo que a gente vê na média dos últimos 5 ou 10 anos. Para falar a respeito de como que essa chuva tem mudado o ambiente da produção agropecuária brasileira, principalmente agrícola, e o que se esperar a partir deste momento, nós vamos conversar ao vivo com Felipe Reis, pela internet. Ele participa conosco desta edição de Agricultura BR e fala sobre o tema. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E as chuvas, elas têm ficado mais presentes, isso é um fator. Essas chuvas, já há uma consolidação em relação às expectativas de precipitação na área produtora. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Com certeza, desde o último fim de semana, do último 18, 19 ali de outubro, nós tivemos uma mudança de cenário, com chuvas muito mais volumosas do que a gente vinha registrando até ali a primeira quinzena de outubro, o que favoreceu sim já o aumento da umidade do solo em diversas regiões importantes quando a gente fala de produção de soja para o Brasil. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, também temos em São Paulo, o norte do Mato Grosso do Sul, essas regiões, e também ali no Nordeste, Bahia, o Oeste baiano, também tiveram um importante aumento da umidade do solo. Hoje a umidade do solo, né, todas essas regiões que eu citei, já estão acima da média e devem continuar acima da média para os próximos dias. É importante falar que quando a gente trata de previsão, a previsão, nós trabalhamos ela com cerca de 10 a 14 dias, mais do que isso, a previsão fica muito incerta. Mesmo quando a gente analisa o último fim de semana, 19 e 20 de outubro, lá para 10 dias, nós tínhamos uma previsão de chuvas de 100, 150 milímetros para o estado de São Paulo, para a região de a macro-região de Ribeirão Preto, por exemplo, e o registrado foi 30 milímetros. Então, as previsões, elas mudam dia após dia, por isso que é importante acompanhar. É muito difícil você fazer uma previsão para o trimestre, né? Mas o que a gente pode observar é que a umidade do solo já está boa em boa parte do Mato Grosso. O oeste de Mato Grosso ainda continua com umidade um pouco abaixo da média, precisa de mais chuvas, mas Goiás já tem uma boa umidade, outras regiões apresentam boa umidade, e a perspectiva, quando a gente olha para a próxima semana, os próximos 5, 7 dias, é uma previsão de chuvas acima da média, ainda para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e boa parte de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ali na região de Campo Grande, para o norte. Então, o centro-norte do estado deve ter boas chuvas. Ao contrário disso, na região sul do país, região de Dourados, de Mato Grosso do Sul, as chuvas devem ficar abaixo da média. Isso vai resultar numa menor umidade do solo. A umidade do solo deve cair nessas regiões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nada que seja ainda muito preocupante, principalmente por causa das chuvas que nós registramos nos últimos dias. Tá? O norte do Paraná e o oeste do Paraná estão sofrendo um pouquinho mais do que o sul e o leste do estado, uma atenção maior para essas regiões, tá? Em relação ao avanço do plantio, principalmente, já que a umidade do solo já está baixa, de repente aguardar alguns 2, 3 dias na próxima semana para ver qual que vai ser, de fato, o volume de chuvas recebido, pode ser uma boa estratégia, mas claro que o produtor tem que analisar a sua estratégia em relação à produção da safra e safrinha, né? Se ele deixar muito para plantar soja muito tarde, ele vai plantar o milho safrinha muito tarde ali no oeste paranaense, é uma região que normalmente tem geadas, já pensando no fim do ciclo do milho safrinha. Então tem que tomar muita atenção nesse decorrer, nesse restante de outubro e desse início de novembro, acompanhar a previsão dia após dia. Tá? Então essa é a atenção principal ali na região do Paraná. Felipe, falando vou pegar os estados do centro-oeste aí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, na expectativa de vocês, o quanto que deve ficar o volume
de chuvas, né? Se ele vai ficar acima, vai ficar abaixo nesses 3 estados, nos próximos períodos, aqueles períodos que vocês já têm considerado, que vocês têm estudado? Bom, quando a gente olha para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, nós devemos ter aí volumes significativamente acima da média para a próxima semana. Tá? Algumas regiões recebendo o dobro do volume que a gente normalmente observa na média dos últimos 10, 15 anos. Isso a gente está falando especificamente de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. A chuva esperada que fique acima da média para os próximos dias é uma faixa que você pode traçar ali de Mato Grosso, pegando Goiás, pegando também Minas Gerais, descendo até São Paulo. Tá? Então, esses são os estados que devem ter chuvas acima da média. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também centro-norte de Mato Grosso do Sul. Região de Dourados, região de Iguatemi, ali em Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso do Sul, deve ter baixa precipitação aí de 50%, 60% abaixo da média. Um pouco ainda mais seco no Paraná. No Paraná a gente pode ter aí mais de 80% abaixo da média quando a gente fala do volume de chuvas para o estado paranaense. Por isso que eu estava chamando um pouco mais de atenção. Por outro lado, quando a gente olha a temperatura para os próximos dias, as temperaturas devem ser mais amenas, e já foram um pouco mais amenas nesses últimos 7 dias. Né? Por que eu chamo a atenção para a temperatura? Temperaturas altas, como a gente vinha registrando na primeira quinzena de outubro, também em setembro, elas aumentam a evapotranspiração. E se a gente colocar esse cenário de maior evapotranspiração associado a uma seca ou mesmo a uma baixa precipitação, a umidade do solo ela cai ainda mais vertiginosamente, certo? Então você precisa aí de um pouco mais de chuvas para que tenha uma recuperação da umidade do solo mais favorável para que o produtor possa aí plantar e ter um início do seu desenvolvimento do ciclo de verão mais favorável. Isso já acontece em diversos estados. Quanto à temperatura, a gente deve ter um cenário um pouco mais favorável, assim como a gente viu nesses últimos 4, 5 dias. Porém, em relação às chuvas, o sul deve ficar um pouquinho mais seco. Já ali no centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, como você estava perguntando, devemos ter chuvas bem acima da média, 50%, 60%, 70% acima da média, associada a temperaturas bem próximo à média, o que a gente não estava vendo, não estava observando, registrando na primeira quinzena de outubro. Na primeira quinzena de outubro, as temperaturas ficaram de 3, 5, 6 graus acima da normalidade. Então, temos esse fator bem favorável para o principal produtor do país, que é o Mato Grosso. Felipe, então vai lá aquela pergunta bem direta. Temos ou não laninha agora? Vamos ter um laninha de fato ou não? Por enquanto a gente ainda não tem um laninha ativo, tá? Essa é a resposta curta. Então, estamos na beira de novembro, o laninha ainda não está ativo. As temperaturas do Oceano Pacífico, né, a gente olha os modelos meteorológicos, nenhum aponta para um laninha no curto prazo, ou seja, nas próximas semanas. O NOAA, que é o modelo dos Estados Unidos, é o que ainda está, vamos dizer assim, prevendo o laninha para esse ano, tá? E mesmo assim com uma intensidade fraca. O que me parece é que, assim como o El Niño, o último El Niño que nós tivemos, quando eles foram postergando o início do El Niño, eles estão também fazendo isso com a Laninha, que era para ter tido início lá em junho, julho, postergaram para agosto, setembro, já estamos em outubro, quase novembro, e ainda nada do Laninha. Então, para o produtor, realmente esquece o Laninha por um instante, trabalha em cima das condições que tem, porque mesmo que a gente tenha um Laninha, tudo aponta para uma Laninha de fraca intensidade. O grande problema desses fenômenos é quando a gente tem esse fenômeno, mas de uma intensidade grande, certo? Uma intensidade, na verdade, não grande, forte, seria a palavra correta. Um El Niño de intensidade forte, um Laninha de intensidade forte, isso realmente muda com o clima. Agora, esses fenômenos de uma intensidade fraca não têm um impacto tão grande. Basta a gente lembrar da produção da safra, se eu não me engano, 2020 ou 2021, no Rio Grande do Sul, quando a gente teve uma boa produtividade do milho de safra de verão, mesmo sob efeito do laninha. Claro que a gente não teve um laninha de forte intensidade, certo? Outros anos ali próximo ele teve quebra de safra, mas aquele em específico, um laninha fraco, ele teve uma boa produtividade. Então esquece o laninha por um momento, vamos trabalhar dentro do que a gente tem, e quando a gente olha para as condições, focando agora, voltando para o Rio Grande do Sul, que tem um grande impacto desses fenômenos, nós temos uma umidade do solo caindo, mas ainda próximo da média, o produtor pode plantar sem problemas, e temos o final do ciclo do trigo também sem grandes problemas.